Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade também muito grande estar aqui para ministrar a palavra do Senhor sobre um tema de uma importância extraordinária, que é falar sobre o fruto do Espírito. Amém? Sentado mesmo como estão, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e o versículo 23. Você pode adorar o nome do Senhor, Ele está aqui nesta noite, amém? Aleluia, Ele é digno de honra, glória e louvor. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Independente de qualquer coisa, Ele é Deus. Ele não mudou. Ele ainda está no trono e Ele rege as nossas vidas. Ele contempla as nossas necessidades, Ele contempla as nossas adversidades. Ele é Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, queridos? Nós estamos hoje na quarta terça-feira de uma saga de estudos acerca do fruto do Espírito. O pastor Josnean, ele pregou, ele ensinou acerca do amor, a qual é o topo de um organograma a ser seguido. O fruto do Espírito, sem o amor, ele é incompassível, ele não tem como existir. O pastor Joel, ele fala sobre alegria, e em seguida o pastor Cláudio fala sobre paz. E hoje nós iremos falar sobre longanimidade, paciência. Nesse compêndio escrito pelo apóstolo Paulo, acerca do fruto do Espírito, muito nos chama a atenção, pois existe uma estrutura tão sólida neste tratado, que o fruto do Espírito ele é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade em Cristo. Da liberdade em Cristo. E esta liberdade, ela se faz com o fruto do Espírito. A comunidade da Galácia, o povo da Galácia, estava vivendo uma legalidade, a qual foi necessário Paulo, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, a escrever sobre o fruto do Espírito, para entrar em contradição com as obras da carne. Porque o coração do homem, ele é tendencioso às coisas maldosas. O coração do homem, ele é tendencioso às coisas do mal. Então, ele fornece uma contraposição com restrições impostas pelo legalismo que a comunidade da Galácia estava vivendo. E a comunidade da Galácia precisava entender que para suprir qualquer necessidade, para entrar em qualquer resolução de problema, era preciso ter o fruto do Espírito. Hernandes Dias Lopes diz que o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nossas vidas. A manifestação da obra externa daquilo que o Espírito Santo fez em nossas vidas. E o fruto do Espírito, ele é classificado em 3 grupos, e em cada grupo 3 virtudes. O primeiro grupo, ele fala do amor, depois da alegria, do gozo e a paz. Essas 3 virtudes dentro do primeiro grupo, ele diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Paulo ensina que amor, alegria e paz
são características do nosso relacionamento com Deus. É nós e Deus. E nós vamos entrar agora na seara da longanimidade, que é a paz, que é o segundo grupo também de 3 virtudes, que a primeira é a longanimidade, depois a benignidade e a bondade, que são características que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Entenda que, para nós relacionarmos com o próximo, nós precisamos acertar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos de amor, alegria e paz. Agora eu vou me relacionar com o próximo, com paciência, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. O terceiro grupo, junto com as 3 virtudes, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio, são características intrínsecas que dizem respeito a nós mesmos. Então, como eu falei, Hernanes Dias Lopes disse, isso me chamou muito a atenção, que o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós. E longanimidade é paciência. É paciência, irmãos. Eu confeccionando, eu fazendo essa palavra, montando esse esboço, me chamou muito a atenção acerca do fruto do Espírito. E eu lembrei das palavras do pastor Josnean falando sobre amor. Me lembrei do exemplo que ele falava da mexerica, que é uma fruta, mas com vários gomos. E aquilo me chamou muito a atenção, porque nós precisamos colocar em prática na nossa vida, como cristãos, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. E se nós somos imitadores de Cristo, nós fazemos jus ao nome cristão. E o fruto do Espírito, muitas vezes, nós abominamos ele. Falta-nos amor, falta-nos alegria, falta-nos a paz e, sobretudo, a longanimidade. Eu digo que, conversando com a minha esposa, eu falei que nós precisamos fazer um relacionamento, uma relação intrínseca, introspectiva de nossas vidas, e precisamos entender e saber que o que nós temos feito para com o próximo. Como que nós temos manifestado o fruto do Espírito em nossas vidas para com o próximo. Paciência é sinônimo de longanimidade. É conceito de longanimidade. A palavra longanimidade, até na sua prática de falar, é difícil. Longanimidade. Tem que ser necessariamente cumprida, meus irmãos. Assim como é cumprido o seu nome. Está entendendo? Na sua prática, não é fácil. Não é fácil ser longânimo. Não é fácil ser paciente. No grego, onde Paulo escreve, longanimidade é a macrotúmia. Macro, o que é grande, longo. Tumos quer dizer paixão, sentimento. Significa ser equilibrado. Significa ser paciente. Significa que, em vez de ser pavio curto, eu sou equilibrado. Significa dizer que, em vez de ser estressado, eu sou equilibrado. No Enciclopédia de Orlando Boyer, ele é bem sucinto ao escrever que longanimidade é a paciência para com as ofensas do seu irmão. Ponto final. Paciência para com as ofensas do seu irmão. E ainda pesquisando sobre esse tema, um autor que eu gosto muito, chamado Berkhoff, ele diz assim, que a longanimidade, ela deve ser comparada com a paciência com Deus. Sabe como? Com aquele aspecto da sua bondade, em virtude da qual ele nos suporta sendo pecadores. Se Deus é longânimo para conosco, por que não somos longânimos para com o nosso irmão? Se Deus ele é misericordioso para conosco, que é perfeito,
Por que nós não somos longânimos para com o nosso irmão? Após o apóstolo Paulo falar sobre paz, que consequentemente quem tem a paz é longânimo, e quem é longânimo tem a paz, na divisão que nós utilizamos na introdução, meus irmãos, que a paz é a última virtude do primeiro grupo, aonde o relacionamento é com Deus, são características do nosso relacionamento com Deus. A longanimidade é a primeira virtude do segundo grupo do nosso relacionamento com o próximo. Observe que intimamente elas estão ligadas, paz e longanimidade, paz e paciência. Não tem como você ter paz e não ter paciência. Não tem como você ter paciência e não ter paz. São intimamente ligadas. Agora, as operações da paciência, da longanimidade, primeiramente é suportar as implicações e provocações dos outros. Nós nós devemos suportar as implicações dos outros. Nós precisamos, com longanimidade, conversar com os nossos irmãos e suportar as ofensas, suportar todas as tribulações da vida. Olha o que Paulo, ele fala em Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele ainda escreve em Efésios, sua carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Para eu ser longânimo, eu preciso suportar o meu irmão, lembrando da primeira virtude do nosso relacionamento com Deus, em amor. Querido, paciência é o ato de nós sermos resistentes diante as afrontas que podem acontecer na sua vida. Você precisa ser longânimo diante as afrontas que vão acontecer hoje, amanhã. Mas entenda bem, existem dois tipos de paciência: paciência para com o meu irmão e paciência para com circunstâncias. Nós devemos ser pacientes com os nossos irmãos e devemos ser pacientes para com as circunstâncias, em sabendo que Deus, ele tem o comando de todas as coisas. Nós não podemos perder o fruto do Espírito e achar que a longanimidade ela pode ser adquirida depois. Não, aconteceu algo que me ofendeu, eu vou tomar a satisfação, eu vou tomar a devida satisfação e depois eu converso com ele. Não, seja longânimo. Nós só podemos ser longânimo se nós tivermos amor. Não tem como você ser longânimo e não ter amor. Você precisa amar para ser longânimo, porque o amor é a nossa base da nossa vida cristã. É caráter de Cristo. Para eu ser longânimo, eu preciso entender o que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua carta aos Efésios no capítulo 4. Suportando uns aos outros em amor. Não fui eu que escrevi isso, irmãos. Não foi eu que inventei isso. Eu preciso ser longânimo
eu preciso praticar a paciência, mas sobretudo, eu preciso suportar as fraquezas do meu irmão, assim como ele também deve suportar as minhas fraquezas. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, em contraste às obras da carne, que a comunidade da Galácia, eles estavam vivendo um tempo muito complicado, muito complexo. Eles estavam dando ouvidos a falsos profetas, entrando em brigas intrínsecas, até mesmo matando uns aos outros. Então Paulo ele resolve escrever, e ele fala assim: olha só, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Não há nada que possa impedir o fruto do Espírito. Mas as obras da carne, elas são tendenciosas porque o nosso coração é tendencioso. Porque nós parecemos sempre, queridos, estar no limite da nossa paciência. Nós parecemos sempre estar estressado com o dia a dia, com os nossos afazeres, estressado com o filho, estressado com a esposa, estressado com o seu irmão, literalmente estressado. Seja por causa, seja por características, seja por qualquer coisa. Eu poderia falar vários exemplos aqui no nosso dia a dia, que é uma constante daquilo que a Bíblia chama de longanimidade. A falta de paciência no trânsito, a falta de paciência em casa, a falta de paciência na igreja, a falta de paciência com o seu irmão carnal, a falta de paciência com a comunidade, estresse no trânsito. Tudo isso nós precisamos chamar a nossa responsabilidade e perguntarmos a nós mesmos: onde está a minha longanimidade? Eu não estou tendo paciência dentro da minha própria casa. Eu não estou exercendo o meu ministério dentro da minha própria casa. Paulo diz, aos Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Que palavra forte, meus irmãos, que palavra forte. Irai-vos e não pequeis. Mas olha só, talvez você possa imaginar que você não consegue distinguir a ira da raiva. E aí, eu posso imaginar algumas pessoas felizes ouvindo o imperativo do apóstolo Paulo: irai-vos, irem-se, mas não peque. Nós temos que tomar cuidado em não pecar. Mas nós sabemos, querido, não adianta nós enganarmos a nós mesmos. Irar e não pecar é muito difícil. Quando você pensa em irar-se, você já pecou. E ele é muito enfático e diz: olha, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos, no singular, no original, diz: se lhe acontecer de ficar irado, não deixe que a sua raiva dure muito tempo. É praticamente impossível. A falta de paciência, ela nos deixa remoendo aquelas coisas por vários dias. Eu sou testemunha disso. Eu tive um problema no meu trabalho na semana passada, a qual eu fiquei muito triste, fiquei impaciente, que isso ficou comigo vários dias. Eu não conseguia digerir aquela situação. E quando eu estava estudando acerca da paciência, da longanimidade, eu falei com o Senhor: Pai, é necessário nós reavaliarmos nossas vidas, cada dia, e todos os dias nós nos achegarmos na Tua presença e pedir perdão, porque nós não exercemos
o fruto do Espírito. Nós não exercemos. Você não conhece da minha vida, Joabe. Você não sabe do meu relacionamento com Deus. Se você exerce, meu irmão, parabéns, Deus te abençoe. Mas que é difícil, é muito difícil. Porque a falta de paciência, ela é expressa por meio da ira continuada. A falta de paciência, ela é expressa no meio da ira continuada e abre-se uma brecha. Nessa brecha, dessa ira continuada, o diabo entra. E aí ele vai maquinar, e ele vai trabalhar, e nos levar para quê? Para a autodestruição. Entendeu, irmãos? Irar e não pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é não se pôr o sol sobre a vossa ira? É você se irar, e quando chegar o tempo de você repousar, e você ir dormir, você ou perdoar, ou esquecer este problema. Quantos de nós fazemos isso, irmãos, quando iramos? Até nós esquecemos o problema, a falta de longanimidade, a falta de paciência, ela fica remoendo várias vezes. Será que nós temos sido longânimos para com o nosso irmão? Será que nós temos sido pacientes para com os nossos irmãos? Será que nós temos sido longânimos para com circunstâncias? Uma palavra muito forte. Não tem como nós falarmos de paciência, de longanimidade, sem abordar esses assuntos. Quando mesmo o apóstolo Paulo, ele arrola as obras da carne, e ele menciona vários pecados decorrentes à ausência do fruto do Espírito. As obras da carne, elas são decorrência da ausência do fruto do Espírito. A natureza da longanimidade, na mente de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao versículo 45, aonde falam: eu amo o meu amigo, parafraseando, e odeio o meu inimigo. Então, Jesus fala: não é isso. Você está totalmente equivocado. Ser longânimo não é você retaliar, não é você vingar. Ser longânimo é você amar o seu inimigo. Ser longânimo é você amar aquele que te ofende. Todos aqueles que você julga que te ofende, para você praticar as virtudes do fruto do Espírito, e principalmente a paciência, a longanimidade, eu preciso amar os meus inimigos como a mim mesmo. Que palavra dura, Joabe. Como é que eu vou amar o meu desafeto? Como é que eu vou ser paciente com o meu desafeto? A começo de história, nós que temos o caráter de Cristo, como que você vai pregar a palavra de Deus tendo desafeto? Como que você vai falar acerca de fruto do Espírito, sendo que você tem desafeto? Os discípulos, eles estavam se preparando para uma viagem de Cristo, e aí, quando eles chegam até Samaria, mais precisamente Tiago e João, os samaritanos, eles negam a estadia de Jesus ali, e aí eles chegam em Jesus e falam assim: mestre, o que nós vamos fazer? Vamos pedir para que desça fogo do céu para consumir ele? Perguntaram para Jesus. Sabe qual foi a resposta do discipulador? Sabe qual foi a resposta do mestre? Vocês não sabem de que espírito são vocês. Em outras palavras, vocês não sabem de que espírito são vocês, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O sentimento do homem, daqueles dois discípulos, foi talvez o meu e o seu, irmãos. Ficaram irados, ficaram com raiva.
E a vontade foi: mestre, vamos rogar fogo do céu para consumi-los. Mas Jesus fala: olha, calma, você precisa suportar todos em amor, principalmente os seus inimigos, em amor. Seja longânimo, seja paciente. Longanimidade é fruto do Espírito. Longanimidade é a virtude, a primeira virtude do nosso relacionamento com o próximo. Quem sabe viver é longânimo, e quem é longânimo sabe viver. E aí nós vamos para as palavras de Salomão, escrevendo em Provérbios, primeiramente no capítulo 14, versículo 29, ele diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha só, o longânimo, ele é grande em entendimento. O longânimo, ele para, escuta, resolve, transcreve. Mas o de ânimo precipitado, o de pavio curto, ele exalta a loucura. Ele não pensa antes de fazer. Quando nós somos afligidos pelo nosso próximo, nós precisamos, sobretudo, entender que nós somos servos de Deus e nós temos o caráter de Cristo. Mas quer dizer que eu tenho a capacidade de engolir sapos, engolir problemas, engolir? Não, não é isso. Você não deve engolir tudo. Você deve resolver os problemas com paciência, com longanimidade. Sabe por quê? Porque é fruto do Espírito. Provérbios capítulo 19, versículo 11. A glória de uma pessoa é perdoar as injúrias. Nós somos injustiçados sempre, seja no trabalho, na escola, o lugar que você frequenta, nós somos injuriados. A glória de uma pessoa é perdoar as injúrias e não, de forma alguma, retribuir da mesma forma. Já pensou? Como que nós vamos levantar a bandeira do Evangelho proposto por Paulo? Como que nós vamos levantar o fruto do Espírito? Como que nós vamos contemplar o fruto do Espírito se nós não perdoamos as injúrias, as injustiças? E nós fazemos com que pagamos com a mesma moeda. Paciência, longanimidade, queridos, é fruto do Espírito. Nunca nós devemos retribuir com os nossos irmãos as mesmas ofensas que não são feitas. Ah, você não sabe, pisou no meu calo, já era. Fulano me conhece, sabe como é que eu sou. Não mexe comigo não, o meu pavio é curto, eu não tenho sangue de barata. Não, querido, você é servo de Deus, você precisa de longanimidade, você precisa de paciência, você precisa, como o Orlando Boyer falou, que longanimidade nada mais é do que a paciência para com as ofensas do seu irmão. Paciência, te ofendeu, lembre-se, eu sou servo de Deus, eu tenho um caráter de Cristo na minha vida. Irmão, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, nós temos o caráter de Cristo. O que você fez está errado. Eu não posso ir para a minha casa, estar com a minha família, estar com os meus filhos, e não estar vivendo de forma longânima com o meu irmão, achando que eu vou retribuir da mesma forma. Hoje ele me injuriou, amanhã eu vou fazer da mesma forma com ele. Não, o diferencial é você mostrar para ele que você foi alcançado pela graça, e longanimidade é fruto do Espírito. Você não conhece como está a vida dele, você não sabe o que ele tem vivenciado,
para ter te ofendido, mas não pague com a mesma moeda. Seja longânimo. Em época de pandemia, você pode estar pensando, é a hora que os nervos estão à flor da pele, é a hora que os estresses estão nos mais altos níveis, e nós devemos lembrar das palavras de Paulo: o fruto do Espírito é um só, com várias virtudes: amor, alegria, paz e longanimidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Longânimo é maior do que um herói da guerra, porque ele domina o seu espírito. É melhor eu ter o meu autodomínio do que eu ter o domínio de uma cidade. É uma vitória muito grande você praticar esse fruto do Espírito. É uma vitória muito grande você ser longânimo diante as avanças da vida. Joab, você não está entendendo, eu fui criado de uma família rígida. Quando meu pai falava que se alguém te bater, você tem que bater de novo. Mas Jesus nos ensinou que se alguém bater a sua face, vire o outro lado. Porque o longânimo, como Salomão falou, ele é herói quando ele consegue dominar a si próprio. Você é um herói pelo fato de você ser longânimo. Você é herói pelo fato de você controlar a sua paciência. Maior do que um herói que sitia uma cidade. Naquelas horas, querido, que a ameaça ferve, sabe, aquelas horas que a ameaça ferve, que a vontade é de você agir da mesma forma. Salomão também escreve em Provérbios capítulo 15, versículo 18: a pessoa raivosa suscita contendas, mas o longânimo, por ser sábio, apazigua a luta. Não foi eu que escrevi isso, não foram os pastores que escreveram isso, está na palavra de Deus. Quando nós estivermos com o nervo à flor da pele, acharmos que não estamos sendo longânimos e queremos pagar com a mesma moeda as ofensas, longanimidade, paciência para com as ofensas dos outros. Nós precisamos entender que a pessoa raivosa suscita contenda, mas o longânimo, por ser sábio, apazigua a luta. Então o que é ser sábio, Joab? Me diz aí, o que é ser sábio? Ser sábio é você aceitar tudo? Ser sábio é você, tudo que falam você aceitar? Não, não é isso. Ser sábio é você praticar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz e longanimidade, ajustando as coisas, aparando as arestas, como Paulo, ele escreveu para Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, que ser longânimo é reconhecermos e engolir aquilo que outrora vem, que você acha que não pode suportar. Mas ele falou que uma pessoa longânima deve corrigir as outras, mas corrigir, como ele falou para Timóteo, com paciência. Porque você corrigindo com paciência, com longanimidade, a pessoa vai fazer uma autorreflexão e vai entender que ele precisa praticar o fruto do Espírito. Longanimidade na sua essência não é fácil. Não adianta nós dizermos para nós ou para outra: eu sou longânimo. De acordo com o que o Joab está falando, eu sou longânimo. Não é fácil, irmão. Se você consegue ser, você está de parabéns.
eu particularmente preciso melhorar muito, porque quem busca imitar a Deus, precisa ser longânimo. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, em Números capítulo 14, versículo 18, Moisés diz que o Senhor é longânimo, grande e misericordioso, que perdoa a nossa iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira geração. O Senhor é longânimo, grande em misericórdia. Quem é longânimo, ele ajuda o outro a carregar o peso da sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 30, Jesus diz que o seu jugo é suave e leve. Eu preciso ajudar o meu irmão a carregar o peso da sua vida. Nós precisamos suportar as fraquezas dos nossos irmãos, porque amanhã eu posso ser fraco no lugar dele, e eu não o suportei quando eu deveria suportar. Por que é tão fácil, meus irmãos, nós sermos longânimos com quem nós amamos, e querer justiça para quem nós não gostamos? Jesus nos ensina que nós devemos amar todos, como se fosse a nós mesmos. Eu amo a minha família, eu sou longânimo com ela, mas o meu vizinho, eu sou rinchoso com ele. Eu preciso aprender que o fruto do Espírito não escolhe pessoas, não escolhe classe, não escolhe a classe A ou a classe B. O fruto do Espírito, principalmente a paciência, deve ser operado por todos nós em relação aos nossos irmãos, em relação àqueles que estão próximos a nós. Nós devemos carregar a carga uns dos outros, nós devemos ser longânimos para com os outros, nós devemos reconhecer que nós fomos salvos por conta da longanimidade do Senhor. Pedro fala isso em sua segunda carta. Ele ensina que foi a longanimidade dele que nos salvou. Ele é longânimo para com o ser humano, para que nenhuma de suas criações se percam. A pergunta do apóstolo Paulo nos recorda precisamente a razão por que nós fomos alcançados por Deus. Por que nós fomos alcançados por Deus? Ou nós desprezamos a riqueza da sua bondade? Ou nós desprezamos a tolerância, a longanimidade dele? O que foi, querido? Qual foi a razão de sermos alcançados por Cristo? Nós temos o caráter de Cristo. Nós precisamos exercer o fruto do Espírito, e nós precisamos reconhecer que fomos alcançados por causa da longanimidade de Deus. Nós precisamos estar convictos que em nós a longanimidade é fruto do Espírito Santo. Paulo escreve, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal o evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É muito comum nós ouvirmos de cristãos que não querem ser modelo para o outro. Eu não quero ser modelo de hipocrisia, mas de verdade eu quero. Eu não quero ser modelo de impaciência, mas de longanimidade eu quero. E será que nós temos sido modelos do fruto do Espírito?
Será que o fruto do Espírito tem estado estampado em nossa vida, em nosso relacionamento com os nossos irmãos? Será que o fruto do Espírito ele tem estampado em nossas vidas diante a adversidade, diante a problemas, diante a tragédias? Use, por exemplo, a pandemia. A pandemia ocasionada pelo coronavírus. O fruto do Espírito tem sido vocacionado em nós. O fruto do Espírito, nós temos praticado as virtudes dele, nós temos tido amor, nós temos contagiado alegria, paz. Estamos vivendo uma época de quarentena. Será que nós temos suportado as cargas das nossas famílias? Ou nós estamos com os nervos à flor da pele? Estamos perdendo a prática da longanimidade. Estamos deixando de ser longânimo. Paulo, ele fala: eu sou modelo de paciência, eu sou modelo de longanimidade. Sabe por quê? Porque outrora eu era perseguidor. Hoje eu sou perseguido. Eu faço uma relação introspectiva do que eu era e do que eu sou. Eu preciso ser exemplo, eu preciso ser modelo, porque eu que estou escrevendo, eu sou apóstolo, prisioneiro do Senhor. Ele escreve a Timóteo. Como tem sido a nossa paciência diante da nossa família? Será que nós temos sido exemplos para os nossos filhos de paciência? Será que nós temos ensinado os nossos filhos o verdadeiro significado do fruto do Espírito? Ou nós temos simplesmente agido de forma incomum, como um dia após o outro, sem saber ou nunca ter ouvido falar do fruto do Espírito? Ou nunca ter ouvido falar sobre longanimidade? Que palavra difícil, mas de um significado fora do normal, de um significado extraordinário. Nós não podemos erguer a nossa cabeça diante dos fatos e achar que você pode resolver as coisas da forma como você acha que deve ser, principalmente dentro da sua casa. Nós não podemos, queridos, ser chamados de servos, de filhos de Deus e não sermos longânimos. Nós precisamos entender que da mesma forma que nós oramos: Senhor, me ensina a evangelizar, Senhor, me ensina a orar, Senhor, me ensina isso, me ensina aquilo. Ore também: Senhor, me ensine a ser longânimo, me ensine a ser paciente, me ensine a suportar as fraquezas do meu irmão. O seu irmão hoje pode ter falado uma palavra que te afligisse, mas você não pode revidar a altura. Você precisa entender que na sua vida está estampada a marca de Cristo através do fruto do Espírito. Se ele chutou o meu pé, eu vou dar 2 chutes nele. Se ele falou A comigo, eu vou falar o alfabeto para ele. Não é assim, querido. Não é assim. Você precisa ser longânimo. Você lembra de Ana? Ana era todos os dias calúnias e injúrias através de Penina para com ela. Ana era tão longânima que ela chora e ela expõe para o Senhor as necessidades dela. Ela não revida a altura com Penina. Penina diz: eu tenho filhos, você não tem. O seu ventre é cerrado, o meu não é. Você não pode ser mãe, eu posso ser mãe. Imagine hoje, trazendo essa reflexão para os dias de hoje, para a nossa vida. Será que nós conseguimos suportar como Penina suportou? Chorando aos pés do Senhor? Eu estava voltando da igreja domingo atrasado,
E aí eu parei o carro ali eu estava indo ali na subida do Bandeirante, e aí a preferência era minha, no balão do Riacho Fundo, quando de repente veio um carro, e quase que bateu no meio do carro, eu freiei, joguei o carro e buzinei, porque foi a minha ação buzinar. Este homem abriu o vidro do carro, estava eu e minha esposa, ele me xingou de todos os palavrões, em menos de 3 segundos, xingou de tudo quanto é nome, mas a minha ação foi buzinar para chamar a atenção dele, e eu estava saindo da igreja, indo para casa. Será que a minha reação como homem não era parar o carro e ir lá tomar satisfação? Uma vergonha talvez que eu passei com a minha esposa do lado? Será que a minha reação não seria parar o carro e falar umas verdades para ele? Mas eu precisava exercer o fruto do Espírito, porque aquele homem talvez não estivesse no seu juízo perfeito, estivesse alcoolizado, talvez, não sei. Mas eu precisava exercer o fruto do Espírito, eu precisava ser longânimo, eu precisava ser paciente diante daquela situação. Mas agora na semana passada, em contra-razão, eu não consegui ser paciente com um problema no trabalho, eu fiquei remoendo aquilo, eu não aceitei aquela situação. Mas muitas vezes nós precisamos entender que quem tem o controle das coisas é Deus, e o que Ele quer é apenas que nós sejamos longânimos, que nós sejamos pacientes, porque paciência é fruto do Espírito. Nós buscamos o fruto do Espírito com a marca da longanimidade, são características do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ore, peça a Deus que Ele te ajude a ser longânimo, que Ele te ajude a ser paciente. Eu preciso aprender a ser paciente. Eu fui confrontado com a palavra aqui de terça-feira, da primeira terça-feira desse mês, o pastor José falou sobre amor. Eu fui confrontado. Nós precisamos entender, queridos, que o fruto do Espírito é muito mais além do que nós imaginamos. Nós fazemos uma leitura corriqueira aqui em Gálatas capítulo 5, e fazemos uma analogia talvez das obras da carne e o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito vai muito mais além do que você imagina. Você ser paciente vai muito mais além do que você ficar calado diante as acusações, diante as injúrias. Nós precisamos entender que neste mundo de tanta impaciência, nesse mundo de tanto estresse, nós precisamos praticar a longanimidade. Nós precisamos praticar a paciência. Nós somos uma geração estressada. Somos. No século 21, em época de pandemia, então nem se fala. Nós somos uma geração estressada. Pais estressados com filhos, filhos estressados com pais, esposo com esposa, família, num contexto geral. Talvez o trabalho te estresse, talvez a escola te estresse, mas sobretudo, nós precisamos entender que quem rege a nossa vida é o Senhor, que quem rege a nossa vida é o Criador, é aquele que de graça se entregou por nós, sem pecado algum, e deixou o Espírito Santo como nosso Consolador. Ele tem rigorosamente em suas mãos o controle da nossa vida. Ele tem rigorosamente em suas mãos o controle da situação. Existem 2 tipos de impaciência: impaciência com pessoas e impaciência com circunstâncias. Geralmente, quem é impaciente com pessoas, consequentemente, é impaciente com circunstâncias, e vice-versa. Nós precisamos exercer o caráter de Cristo e sermos longânimos diante a pessoas e diante as circunstâncias. Eu preciso ser longânimo. Eu preciso exercer a longanimidade. A primeira virtude
do grupo, do relacionamento com o nosso irmão. Já foi falado sobre amor, alegria e paz, o nosso relacionamento com Deus. E quando se fala com o nosso relacionamento com o nosso irmão, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas é preciso. Nós precisamos suportar a carga e suportar as fraquezas dos nossos irmãos, como Paulo falou, em amor. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé, por favor? Eu gostaria de orar com vocês. Soberano Deus e eterno Pai, a nossa gratidão a Ti por o privilégio de estarmos juntos em Tua presença. Senhor, nós não somos nada sem o Teu cuidado, nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada, Senhor, sem o Teu cuidado para conosco. Tu tens, ó Pai, o controle de nossas vidas, e rigorosamente em Suas mãos, ó Pai. E nesta noite nós pedimos a Ti, Senhor, nos ensina a ser longânimos, principalmente com os nossos irmãos. Com as circunstâncias, nós vamos vencer. O Senhor tem promessa para nós vencermos as adversidades, as circunstâncias. Mas nos ensina, ó Pai, a ser longânimo para com o nosso irmão. Nos ensina a ser longânimo, Senhor, com o nosso próximo, a suportar a fraqueza do nosso próximo, a suportar as injúrias, as calúnias, as difamações, Pai, de forma que nós possamos exercer o fruto do Espírito, porque paciência, Deus, é fruto do Espírito Santo, e nós queremos exercer esse fruto. Nós queremos ser pacientes diante das circunstâncias da vida, nós queremos ser pacientes, Senhor, com os nossos irmãos, porque Tu tens, ó Pai, o controle de todas as coisas, e o Senhor está no trono, e conhece a nossa vida, e conhece o curso da nossa história. Nos ensina, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus.